Olá, galera. Vamos para a nossa primeira aula. Muito bom dia. Então, vamos lá. Pegar o livro de história. Podem abrir na página 56, né? Vamos estudar aí os povos indígenas da América, né? Do continente americano, para ser mais precisa, na América Latina. Então, vamos lá. Iremos estudar a página 56, 57, 58 e 59. Então, o livro vem apresentando para vocês, falando sobre a população aí mundial, né, de indígenas, que fica em torno aí de 370 milhões, tá? Isso no âmbito geral, tá? Mundial que eu estou falando. Apenas 5% do total da população mundial. E saber que aqui na América, né? Aqui na América do Sul, né? Vamos dizer, América Latina, esses povos já estavam muito tempo aqui antes dos portugueses, espanhóis, franceses aí chegarem aqui e colonizarem tudo, né? Então vamos lá, vamos acompanhar a leitura da página 56 aí com a tia, tá? Então vamos lá. De acordo com dados coletados e divulgados pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2014, a população total de indígenas no mundo era de cerca de 370 milhões de pessoas, o que corresponde a 5% do total da população mundial. Veja nas fotos a seguir algumas crianças de diferentes povos nativos. Aí nós temos crianças aborígenes, né, em Sydney, Austrália. Temos crianças inuites do Alasca, crianças caiapós em terra indígena, Caiapó, em São Félix do Xingu, Pará. E nós temos aí crianças maias em Concaste, Guatemala, tá? Então aí a gente pode ver as diferentes etnias, né, que aparecem aí, mas todos são que indígenas, né? Dessa origem indígenas. Aí vem a primeira pergunta. Observe a diversidade das crianças mostradas nessas fotos. Em sua opinião, o termo indígena foi criado por esses povos para definirem a si próprios? O que vocês acham? Eu não sei se eu cheguei a comentar com essa turma, né? O quarto está estudando o descobrimento do Brasil, então nós estamos já nesse assunto aí dos indígenas, né? Então, o que vocês acham? Vocês acham que esse nome indígena, né, para definir esses povos, foram eles mesmos que se apropriaram desse nome? Ou foram terceiros, outras pessoas? Aí vocês pensem aí em tudo que vocês já estudaram e coloquem a opinião de vocês, tá? Então vamos lá. Segunda pergunta. Qual dessas fotos mostra crianças indígenas que não são do continente americano? Você sabia que nesse lugar também havia populações indígenas? Então, o que está diferente aí, ó, vamos lá. O Alasca fica no continente americano, lá em cima, mas fica no continente americano. Pará, Brasil também. E Guatemala também. O único país que não faz parte do continente americano é a Austrália, que fica lá embaixo. Vamos lá. Vamos ver aí o mapa. Vamos supor, aqui é o continente americano, essa aqui é minha mão, tá? Minha mão aqui esquerda, e aqui é a direita. No vídeo vai ficar ao contrário, né? Então, olha só.
continente americano aqui e a Austrália é aqui, totalmente diferente. Então dá para perceber que não era só aqui que existiam indígenas, né? Esses povos, o que? Nativos. Na Austrália também existia. Eu vou até dar uma dica aí para vocês. Existe um filme chamado Austrália que vem falando sobre esses povos aborígenes, né? Os indígenas daquela região. É comédia, é engraçado, tem momentos um pouco triste. Na verdade, esse filme é drama, né? Mas é legal, porque aí no próprio filme ele vem falando um pouquinho da cultura dos aborígenes, tá? Eu não sei se vocês já assistiram, mas quem tiver um tempinho aí depois, fica aí a dica, tá? Então vamos lá, vamos para a página 57. Vamos falar sobre indígenas na América Latina hoje. Primeiro lugar, vamos ver o que é a América Latina. Eu quero que vocês me acompanhem aí na leitura do retângulo verde aí, tá? Lá embaixo, tá assim, ó, América Latina, região do continente americano que engloba os países colonizados por Portugal, Espanha ou França. Compreende o México, que fica na América do Norte, e os países da América Central e da América do Sul. Então, do México para baixo, vamos dizer assim, isso tudo são chamados de países latinos, né? Então, América Latina, vamos dizer assim. E vamos lá, primeira coisa. Primeiro de tudo, os indígenas são o quê? Olha aqui, maias e os mexicas, tá? São esses povos de origens maias e mexicas. Então, eles foram denominados de indígenas ou ameríndios, tá? Então, eles têm uma característica em comum, vamos dizer assim, cabelo liso, né? A pele parda, o nariz mais largo um pouquinho, a boca um pouco mais grossa. Então, assim, se você for ver, são todos os indígenas iguais? Não, não são iguais. Cada um de uma região tem seus traços, né? Mas, assim, eu falo assim, no geral, se eu falar assim, indígenas, pele parda, né? Aquele cabelo escorrido, pretinho. Então, assim, é uma característica, assim, de todos. Não existe indígena, vamos supor, branco, branco, branco. Não, não existe, tá? Então, fica aí essa característica aí muito comum, tá? Então, vamos lá. O que nós podemos perceber na página 57 vem falando que eles lutam o quê? Os indígenas, né? Tanto aqui no Brasil como em outros países, eles lutam pela manutenção e a preservação dos seus costumes, né? Dos seus costumes, da sua cultura. Por quê? Porque assim que os portugueses, né, os europeus, vamos colocar assim, chegaram, eles dominaram tudo e queriam impor a cultura europeia aos indígenas. Aconteceu isso com os indígenas, aconteceu isso com os africanos. Então, eles se achavam que eram o bambambam da história, né? A minha cultura serve, a sua não serve. A minha religião serve, a sua não serve. Então, tá tudo errado, vocês terão que seguir o que nós estamos aqui colocando aí para vocês. Mas nós sabemos que a nossa, vamos colocar aqui no Brasil, a nossa cultura, né? Hoje nós temos essa cultura variada, porque foram preservadas as culturas indígenas. Nós temos o vocabulário aí, palavras que vêm da tradição aí da linguagem indígena, temos palavras no nosso vocabulário que vêm
vieram aí com os negros, né, da África e temos algumas palavras, alguns costumes dos portugueses. Então teve essa mistura toda. Só que até hoje os indígenas sofrem com isso, tá? Eles lutam aí pela preservação dos costumes e da cultura, tá? Principalmente das terras, tá? Porque vamos lá, gente, vamos pensar aqui comigo. Você está na sua casa. Vamos supor que a sua casa é o Brasil. Até então a gente não sabia que era Brasil. Vamos supor. Você vive aí na sua casa, Brasil, né? Então vamos considerar que você seja um índio. Aí chega uma pessoa de fora, um visitante, querendo mandar na sua casa, botando você para ser escravo, para você aceitar o que ele acha certo. Então foi mais ou menos isso que aconteceu e além de acontecer isso, vamos supor, o Estado, né, o país, os governantes, eles não tiveram uma dificuldade em aceitar que os índios foram os primeiros habitantes aqui do Brasil e que eles precisavam preservar a sua cultura, seus costumes, que eles precisavam de terras, né, demarcadas, que eles pudessem ali viver, né? De uma forma ali deles. Aí a gente vai ver que não acontece muito isso, tá? Cada vez mais os povos indígenas aqui no Brasil eles vêm perdendo espaço para um monte de gente gananciosa. A gente vai chegar lá, tá? Então vamos lá. Eu quero que vocês observem comigo. Página 57 ainda, eu quero que observe o mapa. Gente, olha só. Aí vem tudo aí de verde, tá? A América Latina. Vamos colocar assim, América Latina, onde esses primeiros povos viveram, né? Os indígenas. Olhem aí. Olhem a legenda lá embaixo. Está escrito assim, de vermelho. Significa o quê? Porcentagem da população indígena sobre a população total. E a verde, total da população indígena. E essa linha é o limite atual de país, né? Olhem o Brasil. Olhem o Brasil. Observe aí. Qual o número aí que é a porcentagem dos indígenas? 0,5%. E quantos indígenas nós temos com relação à população total do Brasil? 900 mil. Apenas. Tá bom? Apenas. Por quê? Então vamos lá, eu escrevi aqui ó, a população do Brasil, tá? 210.147.125. Então aqui nós temos 900 mil, só 0,5 dessa população, tá? Apenas 0,5 da população, que equivale o quê? 900 mil. Pensem comigo, assim que os portugueses chegaram, existiam milhões de indígenas, né? E só restou isso aqui. Então, dá para vocês verem, isso em outros países, tá? A mesma coisa. Então, esses primeiros povos, né, indígenas, eles foram o quê? Massacrados, certo? Então, vamos lá. E vem a pergunta assim, ó. Página 57. Analise o mapa acima e responda as questões a seguir no seu caderno. Letra A. Qual é o país latino-americano que tem a maior porcentagem da população indígena em relação à população total? Então, vocês terão que ver aí qual país que tem mais indígenas. Então, olhem a porcentagem que está de vermelho. Aí vocês irão anotar. Letra B. Qual é a população de indígenas no Brasil? E a porcentagem em relação à população total. Aí vocês irão ver, nós acabamos de ver, né? Que no Brasil existem 900 mil indígenas, que é, na verdade,
0,5%, aí 0,5% da população total. 2. Se os indígenas foram os pioneiros da ocupação da América Latina, porque na maioria dos países eles são minoria? Levante hipótese. O que vocês acham que aconteceram aí com esses indígenas, né? Aí tem o texto aí da página 57 vem falando o que aconteceu, e vocês podem colocar outras coisas que vocês acham que aconteceu nesse tempo todo aí, tá? Porque é meio, né, contraditório. Se você aqui no Brasil existiam mais índios, né, na América Latina, então por que sumiu tanto? Principalmente aqui no Brasil. Então vocês podem ver que a colonização não fez bem de maneira nenhuma aí para os indígenas, para os africanos, para o nosso meio ambiente não está fazendo, né? Nós temos aí várias questões aí ambientais, né? Então, assim, meio que complicado. Vamos lá, página 58, vem falando dos povos indígenas do Brasil, tá, galera? Então, vem aí algumas fotos, tá? Inclusive, eu vou deixar em um documentário 2 reportagens falando sobre os indígenas, tá? Então, uma é tentando preservar os seus costumes, aí vai mostrar a aldeia, né? Vai mostrar muitas coisas aí dos indígenas, e uma outra reportagem falando sobre como os indígenas encaram essa falta de respeito, né, em demarcar as áreas, porque onde eles vivem, o governo fala que não é área indígena, né? Então, se não é área indígena, ele pode vender essas áreas. Então, é uma guerra, assim, constante. Aí vocês irão ver e entender um pouquinho melhor do que eu estou falando e o que o livro está falando. Tá ok? Então, vamos lá, galera. Vamos lá, América Latina, só aqui, tá? Quando eu falo aqui 370 milhões, 370 milhões, eu estou falando da população mundial, né? De tudo. Existem 370 milhões dos indígenas. E aqui na América Latina, 45 milhões, tá? De indígenas. Então, os povos aqui no Brasil não existia só um povo indígena, né? Existiam vários grupos indígenas, vários povos com várias culturas, costumes diferentes, tá? Aí aqui eu coloquei, o livro vem falando sobre Guarani, Baniwa e Charrua, tá? Um desses povos que ficaram, né, que tem seus descendentes até hoje no Brasil. Vale a pena lembrar que existem povos indígenas que até hoje não gostam de ter contato, não têm contato com o homem branco, existem, tá? Aqui no Brasil mesmo existe. Agora existem povos que se adaptaram à cultura aí, né, dos brancos, existe, tá? Existe bastante. Mas isso não significa que eles perderam a identidade deles, né? Você vê índio usando, às vezes, celular, índio usando roupa, né? Fogão, vocês irão ver aí na reportagem, mas isso não significa. O que nós pensamos? Se temos aí duas culturas diferentes, por que não, né? Uma trocar experiência com a outra. Só que os portugueses, na época, eles não queriam eles não queriam trocar, eles queriam impor, né? Então, fica um pouco aí difícil, né? E devido a isso, até hoje os índios eles não são respeitados como deveriam ser, não são protegidos como deveriam ser, tá? Então, vamos lá. A Constituição, o que é a Constituição, galera? Vem falando que a Constituição é a maior lei aí, né,
do país. Nela vem todas as normas, posso falar assim, normas, regras que o país tem que ter, tá? Para que tudo saia bem. Vamos lá na página 59 e vamos ler aí, Constituição. É a lei maior do país, na qual estão os princípios que regem o funcionamento da nação. Então, as leis estão aí na Constituição Federal. Provavelmente vocês já ouviram falar muito, né? Para quem assiste aí reportagem, já deve ter ouvido falar da Constituição. Então vamos lá, a Constituição de 1988, ela reconhece que os indígenas foram os primeiros habitantes aqui do Brasil e delegou a função, né, para o Estado, quando eu falo assim, o Estado, demarcar as áreas indígenas. E essas áreas, esses territórios indígenas, eles correspondem a 14% apenas do território brasileiro. Então, 14% do território brasileiro são destinados aos povos indígenas, né? Ali ninguém pode fazer nada porque ali vive um povo indígena, onde tem seus costumes, né? A sua cultura. Então, assim, mas nem sempre acontece isso, tá, galera? Então, foi criado o quê? A FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. A FUNAI é um órgão em que protege os direitos dos indígenas, tá ok? Então, vamos lá. Página 58, vamos explicar as atividades, né? Aí vem assim, número 3, que costumes não indígenas foram retratados nas imagens acima e abordados pelo texto? Você costuma realizar atividades parecidas? Quais? Aí vem, né? Atividade, a primeira foto aí, parece que são crianças indígenas aí estudando numa sala de aula. E outra indígena com o celular na mão tirando foto. Aquilo que a tia falou, né? Trocas de experiências de uma cultura e outra, né? De uma cultura para outra. 4. De que maneira esses costumes podem auxiliar os indígenas na luta pela preservação de suas tradições? Explique. Então, vamos lá, repetindo. De que maneira esses costumes podem auxiliar os indígenas na luta pela preservação de suas tradições? Aí vocês irão falar sobre o que, gente? Sobre isso. Vamos lá, se o indígena ele tem, vamos dizer, a internet, ele pode saber o que está acontecendo, né, no mundo. E principalmente colocar o que? As suas lutas, né? Colocar aquilo que ele pensa, apresentar para o mundo a sua tradição, né? A sua aldeia, o que eles fazem, por que eles querem. Na verdade, eles querem não, porque eles lutam pelas terras, né? Então, auxilia bastante, né? Essa comunicação entre os povos indígenas e nós, né? Então, fechamos aí, né? A página 58. Agora vamos para a página 59. Aí vocês terão que ler, tá, gente? Fez só um resumo. Aí vem assim, leia novamente o texto e observe a foto acima. Quais empreendimentos ameaçam as terras indígenas? Nesse texto onde tem a foto da página 59, ele vem falando aí de alguns empreendimentos que vem tomando conta aí das terras dos indígenas. A letra B. Quais grupos ameaçam as terras indígenas? Sublinhe no texto, tá? Logo lá em cima, tá? E vocês irão sublinhar aí. E letra C. A foto comprova ou contraria as informações do texto. O que vocês acham? Aí vocês irão explicar aí para a tia.
E letra D, em sua opinião, porque a demarcação das terras indígenas é importante. Aí vocês irão falar por que isso é importante. Porque é importante o indígena ter o cantinho dele, ter o espaço dele, tá? Então é isso. Beijinhos, fiquem com Deus, tá? Assista a aula de português.